Pai Senhor, livro de Atos capítulo 7, versículo 56. E disse, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Amém. Vamos falar hoje um bocadinho sobre como rasgar o céu, ou como ver os céus abertos, como aconteceu aqui com Estevão. Estamos a falar sobre um jovem que era cheio do Espírito Santo. E eu estava aqui a analisar antes de falar, que aqui fala que a multidão, assim, a partir do capítulo 6, que os irmãos estavam a dizer, olha, escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao qual constituiremos sobre eles este importante negócio. E no versículo 5 diz assim, e este parecer contentou a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 8 diz que depois de ter sido consagrado, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Como eu faço para ver o céu se abrir a meu favor? É este o tema que eu quero deixar hoje para a gente. Se calhar vai ser mais longo, mas assista. Como? Tenha uma vida de oração. Tenha fé em Deus. Não se preocupe com o que o outro vai pensar de você. Olha aqui, Estevão, ele deu a prova. Era um homem cheio de fé e de poder e fazia prodígios e grandes sinais. Nós estamos a viver os últimos tempos aqui na Terra. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Só não quer acreditar quem não lê ou quem ainda não enxergou que Jesus está voltando. E o que é que nós estamos a fazer? Eu tenho ido à igreja porque Deus tem promessas para a minha vida. Olha, vou dar um exemplo muito grande que nós estamos a assistir agora, nas últimas 2 semanas, em Asbury, na cidade universitária, na universidade, na América, em que tem vindo milhares e milhares de pessoas a visitar uma igreja. Eu tenho hoje uma opinião, assim, de visão de fora. No início, meia dúzia de jovens ficaram depois do seu serviço, do seu momento de adoração de manhã, matinal, que era o serviço matinal daquela faculdade. Quando todos retiraram-se para as aulas, para as salas, e o pastor dirigiu-se para ir embora, certos jovens ficaram ali a adorar, um momento assim de louvor, adoração ao Senhor. E como começaram a passar o tempo, começaram a faltar às aulas, e quem estranhou, assim, olha, mas eles devem estar na capelinha, que era a igreja, né? Então devem estar lá no serviço, ainda na igreja, lá. Vamos lá chamá-los, vamos lá ver o que é que se passou. Entraram, eram contagiados e ficavam. Ao fim de 2, 3 horas, já tinha X números de jovens. Ao fim de um dia já tinha à volta de 300 pessoas, ao fim de X dias já tinha 1000 e tal pessoas, e já chegou a bater mais do que 3000 pessoas naquela faculdade pelo avivamento. Porém, o avivamento é aquilo que vamos ver depois, se realmente aquilo foi um avivamento ou se foi algo assim que a gente gosta muito de sentir, a emoção. Infelizmente, muitas já estão a estragar porque têm ido muitos das redes sociais que querem ter seguidores, vão para lá, estão idolatrando a localidade. O que é sentir um avivamento? Foi a pregação desse dia de manhã e é aquilo que está aqui. Estevão tinha uma vida de oração. Eu gostei muito daquilo que a missionária Camila Barros falou. Eles, para sentirem o avivamento, eles têm que ter uma vida de oração. Arrependimento. Eles, para estarem a sentir esse momento que é especial, eles têm que ter uma vida de oração. Eles devem ter pedido, clamado, buscado. Aqui como Estevão tinha, era um homem cheio de fé e de poder, era um homem cheio da presença do Espírito Santo. E para ver o céu se abrir, Estevão enfrentava o inimigo, ele não tinha medo do inimigo, ele enfrentava porque ele conhecia quem era Jesus na vida dele, ele conhecia a palavra do Senhor, ele punha em prática, ele era desafiado contra, ele ia
contra aqueles que diziam uma coisa e ele chegava, não, é assim, 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 ele usava a palavra. E nós hoje em dia queremos viver o avivamento que és por estar vivendo. Tem havido pastores de redes sociais, do YouTube, têm ido para lá para dizerem, estou sentindo Deus aqui. Ok, estou idolatrando a localidade, que Deus só está ali. Em que Deus diz na sua palavra, aqui no livro do capítulo 7, em Atos, no versículo, a partir do 48, diz assim que o Altíssimo não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrato dos meus pés. A casa me edificareis, diz o Senhor, ao qual é o lugar do meu repouso. Porventura não fez as minhas mãos todas estas coisas? Posso dizer uma coisa, não vamos idolatrar o que está a acontecer nos Estados da América. Por quê? Então, para isso vamos buscar a palavra de Deus, a direção certa para nós sentirmos um avivamento, para nós vermos o céu a abrir-se como viu Estevão. Tudo bem que ele foi o primeiro martírio, mas ele viu o céu a abrir e viu Jesus em pé, o Filho de Homem, em pé à direita, à mão direita de Deus, para receber Estevão. Como é a nossa vida como servos do Senhor? Estamos a ser recebidos no trono? Estamos a ver rasgar o céu com a nossa adoração de verdade? Estamos a sentir aquele impacto de intimidade, como diz aquele, como é o pregador lá da Coreia do Sul, a quarta dimensão? Temos de chegar à quarta dimensão, àquela intimidade profunda em que nós podemos ver o céu se rasgar? Como rasgamos na presença do Senhor? Como o vaso se quebrou na mão do oleiro. Atenção, não foi Deus que rasgou, não foi Deus que quebrou o vaso. O vaso quebrou-se da mão do oleiro. Nós temos que nos quebrar na presença de Deus e deixar Deus nos reconstruir. E aí nós veremos o céu se abrir e sentir aquela intimidade. O verdadeiro avivamento a gente vem do momento que a gente acredita, pregando o amor, vivendo o amor verdadeiro. Perdão, vivendo o perdão de verdade. E a intimidade com Deus, de verdade, não é só de fachada. Aquela intimidade que só nas igrejas nós estamos levantando as mãos, estamos glorificando e depois durante a semana a gente já não reconhece quem é Deus, como está escrito em Isaías 9. Deus de todas as situações. Deus abençoe. Amém.